Oi, pessoal! Eu sou Elza Cavalcante e tenho a honra de trazer para vocês a minha história, um pouquinho dela dos 40 anos, com muita alegria. Parece que passou um filme na minha cabeça e que já se foram 40 anos de história. Quando ela começou a pensar no espetáculo do 40 anos, eu comecei a pensar junto. O que seria? Porque parece que tudo eu achava que era pouco, tudo que ela pensava, eu achava que era pouco, não ia dar conta de mostrar a grandiosidade de, durante 40 anos, numa cidade do interior de Goiás, ela conseguir se manter bem, fazendo o que ela gosta, com uma escola de dança. Parece que vem muita coisa e eu quero falar e não consigo falar tudo que eu queria falar. Mas assim, desde quando começou, não parece que passaram-se 40 anos. São 40 anos, são muitos anos. Tem muita história, tem muito acontecimento, tem vida passando, família, vivência. Meu carro foi roubado uma vez lá na porta da escola. Passa rápido, mas passa um filme na minha cabeça nesse momento, de tudo que a gente passou lá, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente experimentou, de tudo que eu vi a Elza construir e realizar. Mas assim, é muito gostoso reviver tudo isso. Cada vez que eu vejo as fotos, eu quero ficar vendo, assisto os vídeos, falo assim, gente, essa coreografia era linda, fulana dançava, ciclana dançava, olha, a filha dessa tá aqui, a neta dessa tá aqui, que agora já tem neta aqui, tá? Mas assim, muito gostoso. O envolvimento dela é muito grande com a dança. Então, na época que ela está mexendo com a dança, por exemplo, quando ela vai participar desses espetáculos, tudo aí, ela praticamente desliga do resto do mundo. Então, até de mim, até dos filhos, até de muita gente, ela foca muito só na dança e ali, enquanto ela não termina, ela não para, não. Não tenho nenhuma memória de ver minha mãe sem pensar em dança. Essa é a questão. Ela pode ter os momentos dela, lógico, como qualquer pessoa, mas ela tá sempre em volta nisso, sempre pensando nisso, sempre pensando na escola, em dança, em coreografia, em como ela vai tornar realidade os planejamentos dela. Então, assim, sempre foi muito envolvido com isso, sempre foi muito direcionado para isso. Então, eu acho que a dança e a Elza Cavalcante andam sempre juntos, não tem como fugir dessa parte. Porque é uma amálgama ali, a dança e ela e a dança é como se fosse a razão de viver dela seria a dança. Minha mãe e a dança é uma coisa que acho que não dá para separar, é uma pela outra, assim, tanto que acho que ela só vai parar o dia que ela morrer. Ela não, mesmo se ela tiver com alguma coisa, acontecer alguma coisa, ela não puder, mesmo se ela não puder dançar mais, ela ainda vai estar totalmente em contato e por dentro ali da dança de alguma forma. E se ela tiver alguma coisa que ela não puder dançar, a gente sabe que ela vai dar um jeito de estar nesse meio, assim, que isso é uma coisa que não tem como tirar. Ela já teve muita coisa que bateu de frente, ou essa coisa e a dança, e a outra coisa nunca venceu, sempre foi a dança. Dançando, ela é muito feliz. A cara de felicidade dela fica estampada lá. Ela às vezes não está bem, quando ela sobe no palco, ela se transforma na bailarina, numa pessoa que está fazendo realmente o que gosta. Entra no espetáculo e faz tudo com muito carinho, porque no espetáculo ela faz todas as funções. Então ela trabalha com a luz, ela trabalha com a coreografia, além de fazer as coreografias, montar o espetáculo, ela trabalha com a luz e dança. Então quando ela sobe para dançar, é o ápice, né? É o final de todo, é o reconhecimento dela mesma, de todo o trabalho que ela está desenvolvendo. Então é muito bom da gente ver. A Elza tem se a gente vê que ela tem uma áurea especial quando ela está no palco dançando, né? Ela tem, não sei se isso é dela mesmo, né? Ela
eu acho que ela gosta tanto que chega a passar isso para as pessoas, né? Então, assim, é muito, muito legal de ver ela dançando, porque ela realmente passa um profissionalismo, passa uma coisa muito, e assim, muito dela mesmo, você vê que é natural, não é? A minha mãe no palco dançando assim é totalmente ela. Assim, ela é um momento que a gente vê que ela está totalmente preenchida. Aí, tanto que assim, minha mãe já passou de 60 anos e ela não deixa de dançar no espetáculo. Ela teve uma lesão no quadril. Muitas vezes ela dança com dor, mas ela não deixa que ali que a satisfação dela tá. É o momento dela de que, tipo assim, parece que ela trabalha o ano todo para estar ali naquele momento, assim. Ela via tudo, né? A Elza, o que tinha relacionado à dança, ela estava dentro. Ela era muito, como se diz, até viciada, né? Em dança, né? A dança, na verdade, é uma coisa que eu não sei explicar, gente. É muito intenso dentro de mim. Eu não consigo viver sem dança. Eu tenho até uma frase antiga que eu coloquei no meu espetáculo, acho que não sei se foi de 10 anos ou de 15 anos. Não consigo viver a vida sem a dança. É como se eu flutuasse num grande vazio. E essa é uma frase minha que eu coloquei num programa do meu espetáculo. E realmente, eu às vezes tenho muitas dores na coluna por esse excesso de tempo de aula, mas eu nunca pretendo parar de dançar. A dança para mim é eterna. Foi, é e será sempre a minha profissão, a coisa que eu sou apaixonada em fazer. Era criança como todos, né? Mas já gostava de dançar, desde pequenininha já tinha o dom da dança já. Eu brincava muito com ela quando era criança, né? Brincava demais. Pulava corda, pulava elástico. Lá em casa como era só eu de homem, né? Então era até tranquilo, não tinha muita confusão não. Mas quando tinha, era eu com a Elza. Tinha dia de eu ficar brigando com ela, eu estava assistindo televisão, ela vinha na frente da televisão dançando, aí era onde dava as confusãozinhas, né? Dançar e cantar e música sempre foi frequente aqui em casa, desde pequena. Eu, como a irmã número 1, acompanhei tudo da Elza desde os primeiros momentos, né? Ela pequena, ela dançando, ela fazendo... qualquer espaço ela fazia um palco e a gente sempre aplaudia. Ela era a irmã dançarina, sempre, desde pequenininha. E um dia foi muito legal, tinha um programa na rádio São Francisco, que a minha mãe levou a gente para participar de um concurso de música. Então, assim, arrumou a gente muito chique, descemos lá da Avenida Tiradentes aqui para Praça Santana e viemos cantar aqui na Rádio São Francisco. Ela colocou até um nome para a gente, era o Trio Cavalcante. A Sueli, o Silvano e a Elza. E nós viemos aqui, cantamos, arrasamos, tiramos primeiro lugar, ganhamos um LP de histórias infantis e foi assim maravilhoso. Minha mãe voltou para casa toda inchada, porque os filhos dela estavam arrasando na rádio. Eu ficava toda emocionada, o pessoal tudo falando para mim, essa menina vai ser uma artista. Eu achava bom, ficava toda orgulhosa. Sempre teve isso, acho que é uma coisa que ela nasceu com isso, desde pequenininha ela sempre foi assim, né? Até teve uma época que teve um parque pertinho de casa lá e ela cantava também, né? E ela foi lá, cantou, ganhou um prêmio. Mas assim, a dança foi o que eu me destacava, porque eu já tinha uma memória muito forte para decorar todos os passos e isso me fez com que eu me tornasse uma boa dançarina naquela época, eu era pequena. E a primeira vez que eu tive essa emoção foi no palanque do parque, que eu fui lá em cima, cantei e dancei bem descontraída e foi quando eu ganhei meu primeiro lugar de novo lá cantando e dançando. Então a música e a dança fizeram parte da minha
da minha formação artística. Nunca faltei um show, nunca. Nenhum. Todos os espetáculos eu estou lá, todos. Até hoje eu não falei para ela, Elza, graças a Deus, eu já estou com essa idade e nunca perdi um espetáculo dela, desde o primeiro. Sempre incentivou, sempre nas coreografias da escola ela estava lá perguntando como era o figurino. Todo jeito ela dava todas as suas viradas para conseguir com que eu fizesse tudo como a professora queria. Às vezes nem tínhamos condições de fazer aquele figurino, mas ela dava um jeitinho porque ela sempre soube que eu gostava muito de dançar. Eu dei todo o meu apoio, tudo que eu podia fazer que estava no meu alcance, eu fazia para ela ir dançar e fui ajudando. Nos primeiros shows eu fazia tudo com ela, ajudava, fazia os figurinos, fazia o que eu podia. Muito satisfeito com amor e alegria. Não, lá em casa sempre foi tudo com muita dificuldade, né? Não tinha dinheiro sobrando. Não passava fome, mas também não tinha nada. Era um pão para cada, era uma fruta para cada. Pra gente era tudo tão natural, tão assim, a gente não reclamava de não ter dinheiro, a gente não reclamava, nem percebia, na verdade, que a gente não tinha dinheiro. Corria atrás, minha mãe tentava ajeitar e a gente ficava feliz com o que minha mãe conseguia fazer. Era bom, era tudo muito, um grande improviso, mas um improviso bem feliz, assim. Não lembro da gente reclamando porque não tinha isso, não tinha aquilo. Tudo era bom, tudo era festa, era farra. Acreditar, eu acreditava no meu sonho, mas assim, eu sempre queria ter uma escola de dança. E isso mesmo, e eu sempre quis ser professora. Desde pequena eu falava que eu queria ser professora, não sabia de quê. Mas assim, e artista? Aí eu comecei a juntar aula de dança, professora, artista, tudo ao mesmo tempo, né? E como nós somos 5 irmãos, então assim, não era prioridade essa parte artística, né? Então tudo foi muito difícil. A gente estudava em escola particular, minha mãe fazia questão de dar bons ensinos pra gente, mas era isso. Não dava para ter muitas despesas extras. Ela, toda professora dela, ela fazia uma festa. A dança, fazia show, era maravilha. Era uma escola de freira que comemorava todas as datas importantes, né? E sempre a gente estava lá, que minha mãe sempre fazia questão que a gente se apresentasse. Então se apresentava cantando ou dançando, todas nós, que nós todos estudávamos na mesma escola. E a Elza sempre aparecia dançando nas apresentações. A Escola Santo Antônio incentivava muito a gente também com essa parte artística. Então tinha as festas juninas, tinha a festa do Dia das Mães, tinha o 7 de setembro, inclusive eu fui até baliza uma vez, porque eu era já toda assanhada para ser artista. Então eu não gostava de ir no pelotão, eu gostava sempre de ir num lugar um pouco mais de destaque, que era isso que eu gostava de fazer. Porque artista gosta de palco, então desde criança eu gostei de palco. Olha, a Elza foi minha primeira professora. Eu estudava na mesma escola que ela e sempre que tinha as comemorações, ela fazia uma coreografia para eu dançar. E aí a gente fazia... Era muito engraçado porque ela foi minha única professora de dança. Tudo que eu sei de dança, eu sei com ela. Eu aprendi com ela. E aí eu tinha 2 amigas, aí ela fazia a coreografia, a gente pegava os vestidos de dama de honra que a gente tinha em casa e apresentava na escola. E era muito bom. Eu sempre gostei muito e ela me encantou com essa parte da dança. Então isso foi naquela fase primária, que antigamente falava primário, né? Quando eu fui com 10 anos que eu passei lá para o Estadual José Ludovico, lá tinha já a própria dança como esporte, né? Você podia escolher voleibol, basquete, né? E aí tinha a dança. E aí eu pude escolher realmente a dança. Então foi a primeira vez mesmo que eu tive o contato com aula de dança. Antes eu dançava porque era natural meu dançar mesmo. Então, quando eu entrei lá naquela escola, lá no Estadual José Ludovico, eu conheci uma professora, Estelita Zanelli.
E assim, lá levavam a gente para apresentar nos Jogos da Primavera. Eu fiquei doida, porque eu queria fazer parte do grupo que ia dançar nos Jogos da Primavera. E aí ela deixou a gente ensaiar, dançamos no bendito Jogos da Primavera. E assim, ela me ensinou muita coisa que eu aprendi no começo, foi com ela. E você me mostrou isso de uma maneira que mudou minha vida. Realmente, dali em diante, eu falei, é isso que eu quero ser. E quero ser professora de dança, porque ela me inspirava como professora de dança. Porque ela era muito autêntica, ela sempre era amiga da gente, e eu queria ser realmente como ela era naquela época. Ninguém fazia espetáculo, até que um dia, a Estelita Zanelli, em 77, fez um espetáculo lá no Jockey, no palco do Jockey, chamou Paris Ulalá. Então, assim, foi a primeira vez que a gente subiu no palco com iluminação e ela foi ousada naquela época. Tinha uma professora de fora, a Cláudia Leal, que veio ensinar balé e acho que ela vindo de Belo Horizonte, abriu a cabeça, né, da Estelita para a gente fazer um espetáculo. Daí para cá eu já fui ser professora lá na Escola Detalhe, uma vez substituí a Estelita por causa dos problemas de saúde. Depois eu fui trabalhar em escolinhas, né? Acho que toda professora que passa por essa fase de começar tem que ir dar aulas nas escolinhas, né, de escolas privadas. Depois eu entrei numa escola chamada Ritmos. A Rosa Cacheta era a diretora e proprietária dessa escola. Eu fiquei lá 2 anos e meio. Foi quando eu fiz o meu primeiro espetáculo. Então, gente, eu tenho 40 anos de núcleo de dança Elza Cavalcante, mas eu tenho 42 de espetáculos produzidos. Aqui em Anápolis tinha umas festas no sábado que chamava Hi-Fi, acontecia no Jockey. Então, assim, todo mundo ia para lá quando a gente tinha 14, 15 anos. Então, eu era louca para ir, minha mãe não deixava. Quando eu fiz 15 anos, eu pedi de presente para minha mãe que eu queria ir no Hi-Fi. Eu lembro na época da discoteca, tinha umas amigas delas que iam lá para casa para ela ensinar a dançar o passinho, que era lá no Jockey, no baile do Jockey, né, que tinha acho que era todo sábado. Ela chegava e fazia a coreografia e ela mesma ensinava para as meninas, chegava lá, elas faziam um sucesso lá, dançando tudo igualzinha. Até eu tentei ensaiar umas lá, não consegui não. Mas a Elza comandava tudo, as amigas dela. Ela chegou até a participar uma vez lá no Jockey, num festival com um amigo dela de escola, e eles chegaram a ganhar, né? Ganharam o primeiro lugar lá. Mas não foi lá que eu conheci o Paulo, meu esposo. Eu já conheci o Paulo desde criança na nossa rua. Ele chegou de bicicleta para andar passeando lá e eu estava aprendendo a andar de bicicleta, pedi ele para andar. Mas aí o tempo passou e a gente começou a se encontrar mais nesses hi-fi, tá? E aí também, nessa época dos hi-fi, tinha uma conexão dança porque tinha os concursos de discoteca. E aí eu, namorando ele, como que eu fazia? Porque ele não era da área de dança, né? Assim, eu falo que até hoje eu não sou muito bom de dança, não. Porque somente você fica com essa coisa na cabeça que marido de bailarina tem que ser bom para dançar. E eu já não sou muito bom. Então, eu fui aprender a envolver com a dança depois que eu comecei a conviver com a Elza, né? Os concursos de dança aconteciam no Clube Jockey ou no CRA. E aí a gente tinha que se inscrever, aí tinham premiações em calça jeans, troféus, essas coisas. E eu me inscrevia sempre com algum colega que dançasse também, porque o meu namorado, Paulo, não sabia dançar. Então eu tinha que dar um jeitinho, porque ele ficava com ciúmes, né? Lógico, porque nós éramos adolescentes. Mas eu dava meu jeitinho, porque eu não poderia ficar sem participar daquele concurso. Na época, quando eu comecei a namorar com ela, eu pensava que isso ia ser só um fogo de palha, né? Aí eu falei, não, isso aí, com o tempo fui vendo que ela gostava disso, então eu achei que eu deveria ajudar ela, né?
Eu já dançava no Detalhe, ele me levava para lá, que ele já dirigia, que ele já tinha 18 anos, ele me levava para fazer aula lá, buscava, mas assim, ele não gostava muito que eu dançasse muito mesmo, não. Só que aí, quando teve uma vez, a gente já estava até noivo, eu terminei com ele por causa da dança. E aí ele teve que voltar atrás. Falei, gente, o jeito é eu gostar dessa mulher e ficar com ela e com a dança. Eu senti que a dança era importante para ela quando a gente começou a namorar. E aí eu tive que participar mais dos eventos dela, né, com a dança. Até então, eu pensava que era um lazer dela, né, de dançar. Mas depois que a gente começou a namorar, eu vi que ela participava de dança, que ela viajava com isso. Então eu vi que ela envolvida com dança. Então nessa época eu comecei a notar que a vida dela era no caminho da dança. Em 1981, no dia 15 de maio, que é o dia do meu aniversário, no dia que eu fiz 19, eu me casei com o Paulo. Então assim, a gente foi criada, era criada para casar, né? Assim, ela casou muito nova. Mas aí ela continuou. E o Paulo, o marido dela, apoiou. Mas eu tinha um monte de sonhos, era dançar, era montar minha escola. Mas eu casei, porque assim, acaba que a gente se identificou ali, porque o Paulo gostava de música, eu gostava de dança, a gente gostava de viajar, então foi bem legal. Mas foi uma dificuldade que eu vejo com a sociedade, porque a sociedade cobra muito, cobraram que eu tivesse filho logo e eu queria mesmo era ser artista. E aí tudo se resolveu. Estamos casados há 44 anos e ele sempre me apoiou com a dança desde o início. Com a primeira escola, com a construção dessa escola aqui, onde a gente está agora. E assim, nos primeiros espetáculos, quando as crianças nasceram, sempre ele foi um companheirão. Gente, o primeiro espetáculo que eu fiz, eu tinha 21 anos e olha o nome do espetáculo, Aventuras. Realmente foi uma aventura, porque eu não sabia fazer nada, só sabia coreografar. A outra parte logística da coisa eu não sabia nada. Em 1983, quando eu fiz esse primeiro espetáculo, só existia o Teatro Municipal, que nem era teatro, era anfiteatro da prefeitura, porque era feito só para poder as reuniões do gabinete, prefeito, essas coisas, reuniões políticas, né? Mas era lá que a gente tinha para fazer. Não tinha cortina, o palco era de carpete e eu enfrentei a fazer lá. E aí a minha referência eram os espetáculos da Detalhe. Então, eu fui fazer de acordo com a referência que eu tinha de onde eu participava. Mas fui atrás de costureiras, as costureiras bem cruas, né? Não sabiam fazer como era aquelas tules. Os panos daquela época eram muito ruins, não tinha esses panos que tem hoje. Pra gente botar glitter na roupa era com a colherzinha e a cola, não tinha cola com glitter, não tinha nada, gente. Era tudo artesanal. E eu enfrentei, falei, eu vou fazer, e minha mãe junto comigo fizemos os figurinos. Devia ter umas 60 pessoas o primeiro espetáculo. E foi assim um sucesso. Então assim, foram vários anjos que passaram por essa trajetória e que marcaram todo esse começo desse espetáculo. No ano seguinte eu tornei fazer, fiz mais uma vez, aí chamou Realismo Mágico. Eu já estava mais com o pé no chão. Tanto é que eu coloquei Realismo Mágico. E aí já tive mais alunas, eu já tive umas 80, 90 alunas. Foi quando eu decidi sair e montar realmente a Dance Center em agosto de 1985.